Vamos responder algumas perguntas que acredito que, depois de explanado, nós vamos ter um conhecimento de uma visão geral do que é gerência de redes de computadores. Então, a primeira pergunta é: explique tudo o que acontece num grande nível de detalhes quando se acessa uma página da internet. Essa pergunta eu não vou responder, porque na verdade isso daqui é uma pergunta como se fosse uma revisão de redes de computadores. Então, se você fez rede de computadores, você sabe responder essa pergunta. Então, na sua resposta vai ter que ter aí, com certeza envolvido o protocolo ARP, DHCP, DNS, HTTP, TCP, NAT. Vai ter várias coisas envolvidas na sua resposta, protocolos e serviços. Então, é isso que eu queria que você abordasse. Então, vamos diretamente para a gerência de redes. A pergunta 2 é: qual a diferença entre gerência e administração de redes de computadores? Então, esse termo gerenciar e administrar, normalmente as pessoas tratam como sinônimos, e realmente é, em muitas áreas. Mas na área de redes de computadores, quando a gente fala de administração de redes, a gente está mais focado em colocar a infraestrutura no ar, conjunto de equipamentos, dispositivos e serviços para funcionar. Então, isso é o papel do administrador. O papel do gerente de redes é, uma vez que isso daí está funcionando, trabalhar em cima da monitorização, monitorar para que continue funcionando bem, prevendo eventuais problemas que podem acontecer e corrigindo quando acontece um problema. Então, administrador de redes é um papel mais offline, o gerente de redes é um papel mais online, ali está constantemente mais ativo, monitorando, como se diz, taxa de uso de recursos, perda de conexão, tentativa de invasão, acompanhando o desempenho do servidor, enquanto o administrador está focado mais em administrar as contas de usuário, colocar um serviço de impressão no ar, um serviço de DHCP, esse tipo de coisa, certo? Outra pergunta é: por que gerenciar as redes de computadores? Certo? Então, as redes de computadores são muito importantes, principalmente hoje neste cenário de pandemia, em que muitas empresas estão utilizando cada vez mais o meio digital para conseguir atingir os seus clientes, né? Inclusive até eu mesmo não tinha esse costume de estar gravando videoaulas e estou aqui agora gravando videoaulas para os meus clientes que são meus alunos. Então é importante gerenciar porque a rede se tornou uma parte muito importante da empresa. As redes de computadores são altamente complexas porque envolvem muitas tecnologias diferentes. Dependendo da empresa, pode ser muito grande, heterogêneas, né? Envolve muitas tecnologias, protocolos. Então, planejar o crescimento dessa rede, né? Identificar padrões, resolver problemas o mais breve possível é importante. Então, é importante que a rede seja gerenciada para conseguirmos fazer isso, ok? A próxima pergunta seria: quais os problemas que enfrentamos ao gerenciar a rede de computadores? Então, meio que eu já introduzi isso daí, né? Então, como as redes são heterogêneas, grandes, complexas, elas podem ter vários problemas, certo? Seja no nível físico, em termos de equipamentos, seja no nível de serviço. Normalmente a rede serve para prover um serviço para um conjunto de usuários. Então, problemas em uma desses dois campos aí é o que a gente enfrenta quando estamos trabalhando com gerenciamento de redes de computadores, ok? Próxima pergunta: o que contém uma rede de computadores que precisam gerenciar? Então, uma pergunta meio que complementa a outra, né? Eu acabei de falar o que pode gerar problema, normalmente equipamentos físicos ou sistemas, né?
Então é isso que a gente precisa gerenciar: os equipamentos, switches, hubs, modems, roteadores, pontos de acesso, próprio host propriamente dito, placa de rede. Então tem um monte de coisas para a gente gerenciar nível físico, né? A interconexão, se está funcionando tudo de forma adequada em termos de configuração. Porque pode estar tudo certinho, tudo funcionando bem fisicamente, mas uma rota, por exemplo, está configurada errada, então os pacotes não chegam adequadamente ao destino. Também tem que haver um monitoramento de desempenho, a utilização de recursos, monitoramento dos serviços fornecidos, por exemplo, o serviço de e-mail, de hospedagem de páginas web, de arquivos, etc. Então, tudo isso precisa ser gerenciado. Então, observe que não é algo muito trivial, né? Próximo. Qual é a principal atividade de um gerente de redes? Então, qual é a principal atividade de um gerente de redes? O gerente de redes, como eu já falei, ele tem que monitorar, né? Então, uma vez que ele está monitorando, espera-se que a rede flua bem. Mas uma vez que aconteça um problema, a principal coisa que o gerente tem que fazer é resolver. Então, para resolver esse problema, ele precisa detectar, localizar, porque às vezes você percebe o problema, mas você não sabe ainda onde está sendo gerado, certo? Localizar o problema e depois solucionar. Esse é o principal papel, a principal atividade de um gestor, de um gerente de redes de computadores, certo? Além desse papel, tem outros, que é a próxima pergunta, né? Qual é o papel do gerente de redes, né? Ele não é só um resolvedor de problemas. Acontece um problema, detecta, isola, né? Identifica e resolve. Então, o gestor, para chegar nesse nível, ele tem que fazer um monte de coisas, certo? Então, o monitoramento consiste de muito mais tarefas, como, por exemplo, registrar a ocorrência de eventos em log. Então, isso daí vai ajudar na detecção de problemas e futuramente na correção. Configuração de alarmes, caso algum parâmetro saia do normal. Então, esse tipo de coisa vai ajudar ao gerente a identificar e corrigir os problemas, certo? Conhecer e controlar os equipamentos, acompanhar o desempenho da rede, dos serviços, contabilizar os recursos e garantir a segurança da rede são alguns dos papéis, algumas das funções que um gerente de redes deve fazer, ok? Próxima pergunta. O que devemos gerenciar? Eu já tinha respondido isto, mas tudo bem. Às vezes pode estar um pouquinho redundante, mas então eu falei que a gente gerencia equipamentos físicos e equipamentos serviços, né? Então, o físico já falei mais ou menos, switches, roteadores, uma série de equipamentos, conectores, cabos, etc. E serviços, né? Como, por exemplo, servidor de banco de dados, as aplicações que rodam na empresa, serviços básicos ali de suporte como DNS, DHCP, que são serviços de meio, não serviço de fim, certo? O DNS e DHCP, o computador precisa deles para que funcione os demais serviços. Então, tudo isso daí precisa ser gerenciado pelo gestor da rede. Quais os problemas físicos mais comuns encontrados nas redes de computadores? Então, problema físico relacionado aos equipamentos. Então, a queima de um equipamento é um problema comum. Um rompimento de um cabo, uma interferência é um certo tipo de problema quando não tem cabo, né? Se é um Wi-Fi ou pelo ar. Um conector defeituoso, mal clipado, uma placa de rede defeituosa, algum equipamento com problema. Então, tudo isso daí pode, com problema físico, né? Alguma queima devido provavelmente à queda de energia. Então, tudo isso são problemas físicos comuns de serem encontrados.
Próxima pergunta. Quais os problemas de configuração de intercomunicação mais comuns? Então, quando a gente fala de configuração, está falando ali sobre a rede propriamente dita. Ainda não estamos no nível de serviço. É a rede para a rede funcionar. Para um pacote sair de um computador e chegar a outro. Que a gente tem que... O que pode ter de problema? A gente pode ter um problema na tabela ARP. Ela pode estar com um deadline ruim, né? A gente pode ter um servidor DHCP mal configurado, posso ter VLANs configuradas de forma equivocada, posso ter rotas erradas. Então eu posso ter muitos problemas de configuração que impede que minha rede funcione de forma adequada, certo? Quais os problemas de configuração de serviços? Então, uma vez que a rede está funcionando bem, os pacotes chegam bem, a infraestrutura física está funcionando bem, além disso, a gente ainda pode ter problemas em serviços. Eu posso ter um servidor web mal configurado, um servidor de e-mail aberto, por exemplo, permitindo que eu envie um e-mail sem autenticação, é possível. Eu posso ter um serviço de firewall, que é um serviço de segurança mal configurado, ok? Então, esse tipo de coisa pode trazer problema na rede. Tranquilo? Próxima pergunta. O que esses problemas podem acarretar na rede, né? E aí? Estou com problema na rede? Depende, né? Se for um problema físico, eu vou ter um serviço indisponível. Se um computador, um roteador está queimado, então eu vou ter uma indisponibilidade do serviço. Mas dependendo do que seja, como um problema de firewall, eu vou ter um problema de segurança, né? Eu posso ter problemas aí, por exemplo, uma rota configurada errada, em loop, aí eu vou ter uma sobrecarga dos roteadores, das tabelas de roteamento, vou ter congestionamento. Então, a depender do qual é o problema, sempre eu vou ter como é que fala? Uma consequência. A rede pode ficar lenta, então, a depender do tipo do problema que está acontecendo, eu posso ter uma consequência, certo? Quais as áreas funcionais da gerência de redes estabelecidas pela ISO? Inclusive, as próximas perguntas já está até respondendo essa pergunta, né? Então, as áreas funcionais têm a área de gestão de falhas, gestão de configuração. Na gestão de falhas, a gente analisa comportamento, se está normal ou anormal. Gestão de configuração é em relação ao estado da rede. Eu tenho a gestão de contabilização, de account, está relacionada ao consumo dos recursos. Eu tenho a gestão de desempenho, está relacionada à performance do sistema. E tenho a gestão de segurança, está relacionado ao acesso, controle de autorização, autenticação, esse tipo de coisa. Ao acesso aos sistemas e à rede. Ok? Próxima questão. Em relação, para que serve, de que consiste a gerência de falhas? Sim, é uma área funcional chamada gerência de falhas. Para que serve isso? Então, a ideia da gerência de falhas é detectar e resolver rapidamente problemas, falhas ou situações que vão degradar a nossa rede, certo? Então, a gente tem que determinar aonde é que está acontecendo a falha, isolar e corrigir. Reparar se for o caso, ou então trocar se for tipo uma queima de equipamento, eu tenho que trocar. Mas eu tenho que fazer essa correção. Beleza? A falha ela pode ser de dois tipos. Ela é a correção da falha. Ela pode ser feita de forma reativa ou proativa. Na reativa, à medida que a falha ocorre, o gestor de rede vai corrigindo. Na proativa, ele age antes que a falha aconteça. Ele percebe um comportamento anormal, de acordo com os parâmetros esperados, um desvio nesses parâmetros, para que identifique uma possível falha futura e corrija antes que ela aconteça. Essa é a proativa. Ok? Em relação a para que serve e de que consiste a gerência de configuração. Certo? Em relação à gerência de configuração, ela está relacionada à conexão física e lógica entre os dispositivos. Então,
Nessa funcionalidade, é importante a gente obter informações sobre a topologia da rede, que pode mudar, né? Dependendo do tamanho da rede, pode mudar com maior ou menor frequência. Então, a ideia é monitorar também essas mudanças e documentar. Então, manter os equipamentos sempre atualizados, atualizar firmware, atualizar os documentos de gestão da rede. Você não sabe se amanhã ou depois você ainda vai ser o gestor da rede, para que o novo gestor não tenha problemas, né? Então, fazer um inventário, manter um inventário, né, dos equipamentos, das configurações. O inventário é todo o registro histórico do, da rede, certo? Vamos ver o próximo pergunta. Para que serve e de que consiste a gerência de contabilização? Então, quando a gente fala de contabilização, o nome já está dizendo, né? Está relacionado à contagem. Então, a uso. E na rede e nos serviços a gente usa recursos, né? Normalmente são memória, largura de banda, processamento. Então, essa área funcional da gerência de redes de computadores está relacionado a dividir bem a utilização dos recursos, certo? Aplicar aí tarifas ou então taxas de utilização de disco, de bandas, ok? De e-mail, armazenamento físico. Então, tudo isso daí está atrelado à gerência de contabilização. Próxima pergunta é: para que serve, de que consiste a gerência de desempenho? Então, gerência de desempenho, como o nome também já deixa bem claro, né? Está relacionado à capacidade de tráfego, né? Já que a gente está falando de rede. Então, a ideia é assegurar a capacidade de tráfego mínimo na rede, assegurar que os dispositivos possam trafegar normalmente. Então, preciso fazer análise dos tráfegos, as retransmissões, a taxa de erro, taxa de ocupação, mensurar e controlar o desempenho dos elementos físicos envolvidos na minha rede, localizar gargalos, pontos críticos, tudo isso está relacionado ao desempenho. Ok? Próximo ponto. Para que serve, de que consiste a gerência de segurança? Então, gerência de segurança está relacionado à proteção, né, das informações da sua rede, seja dentro dela mesma ou em relação ao mundo exterior, intranet ou internet, né? Então a gente tem que monitorar aí o uso dos recursos, o acesso, né, controle de acesso em relação à autenticação, autorização também. A gente precisa ter log de atividades para uma posterior análise. Também serviços do tipo IDS, que é a identificação e detecção de intrusão, né? São serviços importantes que a gente precisa ter para garantir a segurança do sistema, ok? Próxima pergunta é: quais os prós e contras das arquiteturas de gerência centralizada, hierárquica e distribuída? Então, a gerência de redes, normalmente a gente tem gerentes e agentes. Agentes são os elementos gerenciados, certo? Assim, de forma grosseira. Então, esse gerente pode ser um só centralizado e todos os agentes, todos os elementos gerenciados mandam informações para ele. A vantagem desse sistema centralizado é a simplicidade, né? A simplicidade. A desvantagem é que a gente tem um único ponto de falha. Se esse gerente que gere todo mundo falhar, houve uma falha na gestão da rede. O hierárquico, eu tenho agora níveis hierárquicos de gerente. Então, um gerente não é mais responsável por toda a rede. Eu vou ter um gerente responsável por uma área da rede, por alguns nós da rede, um outro gerente por outra área da rede. Então, agora, se um gerente falhar, somente uma parte da rede que eu vou perder essa gerência. A rede como um todo ainda continua de pé. Então, é um pouco mais complexo, mas tem as suas vantagens da descentralização, né? E a distribuída, eu não tenho... É que na hierárquica,
deixar bem claro. Na hierárquica eu tenho nível hierárquico. Então eu tenho os agentes que mandam informações para os seus gerentes mais próximos, e esses gerentes mandam informações para outros gerentes, de forma hierárquica. No distribuída, não. No distribuída, não tem. Um não é melhor estar no nível mais elevado do que o outro, no caso o gerente. Eles têm o mesmo nível e cada um fica responsável para gerir uma parte da minha rede. Então, eles não têm todas as informações. Na hierárquica, os gerentes de nível mais elevado, ele acaba tendo todas as informações. E na distribuída, não. Na distribuída, ninguém tem todas as informações. Ele só tem a informação dos agentes ou dos elementos gerenciados Encontrei por isso na ele. internet sobre nós, tribo, ai da Oh, ninguém. meu Deus. Beleza? Então, próximo. Explique como funciona o modelo de gerência agente-gerente. É mais ou menos isso que eu falei agora. São dois softwares na verdade, é como se fosse uma comunicação cliente-servidor. Eu tenho os gerentes que vão receber as informações dos agentes. Essas informações podem ser recebidas de duas formas. Ou o gerente solicita a informação para o agente e o agente devolve a informação para o gerente. Informações, por exemplo, eu tenho um agente gerenciando uma impressora. Então, esse agente vai devolver para o gerente qual é o endereço IP da impressora, quanto de memória está sendo utilizado, quantos, quantos documentos eu tenho na minha fila de impressão, quanto do buffer de impressão eu estou utilizando. Então, essas informações podem ser enviadas periodicamente para os gerentes, ou o gerente pode solicitar eventualmente para o agente, e o agente envia essa informação para o gerente. O gerente solicita para o agente devolve essa informação para o gerente. Ok? E para que serve o protocolo SNMP? É o protocolo de gerência de rede simples, né? Esse é o protocolo padrão de gerência de redes. Ele permite que eu faça uso dessa arquitetura, desse modelo agente-gerente. Então, eu expliquei como é que funciona a comunicação entre agente e gerente, mas essa comunicação vai se dar por meio de um protocolo, por meio de um padrão. Que padrão é esse? O SNMP. O SNMP é o protocolo padrão utilizado nessa camada de gestão de redes de computadores.